E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando bem rápido como é que faz para automatizar a questão do áudio. Quando tiver uma música, adicionar, adicionar a voz ali e automaticamente ele abaixar e diminuir. Vamos lá? Eu tô com o vídeo em si aqui já colocado na timeline e a faixa de áudio. No caso, a voz da pessoa, a música que eu quero e aqui os efeitos, beleza? Então o que eu vou fazer? Na parte da música em si, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Effect Control, em volume, eu vou dar uma diminuída que eu sempre costumo colocar ali entre 10 e 15, menos decibéis. Por quê? Não fica tão alto, depende muito da música também, porque tem música que é bem alta. No total, na verdade, se fosse fazer tudo manual, eu colocaria ali menos 20 a menos 25 decibéis. Mas, como ele vai fazer o ajuste de volume automático ali, no automático eu digo para ele assim, ó, eu quero que você diminua mais 10 decibéis. Então, ali fazendo as contas, o menos 15 que eu já coloquei, menos 10 dá os 25 ali, entendeu? Dá mais ou menos a média que eu sempre uso. Depende muito também do áudio que a gente está usando. Clica na música, eu quero diminuir o áudio, e eu vou estar procurando aqui a opção Essential Sounds. Se ela não estiver habilitada para vocês, pode estar nesse painel ou nesse daqui. Se não tiver ali, você vem aqui em Windows e depois clica aqui em Effects Control ou Shift 5 vai habilitar ele do mesmo jeito. Ele está aqui porque eu acabei de atualizar a questão do meu layout aqui, beleza? Mas eu vou jogar ele aqui para a área de imagem aqui, ó. Logo nessa imagem aqui, clicou no áudio que você quer. Primeiro você tem que dizer a ele é inteligente, mas não tanto. Você tem que dizer para ele assim, ó, isso aqui é música, isso aqui é voz, isso aqui é efeito. Por quê? Na hora dele de fazer a diferença ali de áudio, ele vai saber o que é o que, e você vai dizer, ó, pega a faixa de música, que eu disse para ele o que é música, e você vai dando a diferença nele de acordo com essa faixa de voz. Quando você ouvir essa faixa de voz, você diminui de música para X, que é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Seleciono toda a aba de voz ali, a pessoa falando, se o seu vídeo tiver a pessoa falando, é claro. E aqui, geralmente, ele vai estar na opção, aqui ele vai estar, se o seu não aparecer aquela tela de primeira, ele pode estar aparecendo assim. Quando você clicar em Essential Sounds, Edit, você vai dizer aqui o que ele é. No caso aqui eu selecionei só a minha voz. Então aqui eu vou dizer, ó, ele está perguntando o que esse som, essa faixa de áudio que eu escolhi, ele é. Então aqui eu vou colocar Dialogue. Se o seu tiver em português, é diálogo, né? Uma faixa de diálogo ali. Coloquei como diálogo, ele já entende que isso é uma voz. Então, na hora de fazer a diferença, ele já vai saber o que é. Se ele não reconhecer também a música, ó, se eu clicar na música aqui, ele já automaticamente reconheceu que ele é música. Mas, geralmente, é muito raro aparecer assim direto para mim, mas geralmente ele não reconhece. Ele deixa aberto assim. O mais certo, 99% das vezes, ele já encontra ali o que é a questão da voz em si, mas não da música. Aqui embaixo eu digo para ele o que isso é, o que essa faixa de áudio é, música. Cliquei na música, aqui embaixo, você descendo a barra aqui, tem essa opção, deixa eu fechar tudo aqui, ó. Essa opção aqui, ó, Ducking, que é esse efeito que a gente vai usar. Você habilita ele, ok? Deixa eu abrir a tela aqui. A primeira imagem, o Sensibility aqui, é a sensibilidade que ele vai ouvir a tua faixa de diálogo. Como é que ele sabe que ele vai mexer no diálogo, a faixa de diálogo, e não a de efeito, por exemplo? Aqui em Duck Against, que seria a parte que ele vai contra, eu vou estar dizendo aqui, lembra daqueles ícones? Ó, se eu clicar aqui em Clear de novo, vai estar mostrando os ícones aqui, ó, tá vendo? O de ambiente, o de sound effects, de música e de diálogo. De diálogo é um personagemzinho com a boca, beleza. Então eu vou aqui, ó, marco o Duck, aqui em Duck, eu vou selecionar o que é. Tá até aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele mostra o que é. Se é música, é sound effects. Então aqui, como eu quero que ele faça o contra com a voz, clico na voz ali. Aqui em Sensibility eu não mexo, porque geralmente o padrão dele já é uma quantidade boa, mas se ele não entender que a sua voz ali tá muito baixa, ou ela tá numa frequência que ele não tá entendendo o que você tá falando, você pode dar uma aumentada aqui, mas posso deixar padrão aqui. Em Duck Amount é quanto que ele vai abaixar. Ou seja, lembra que eu coloquei menos 15 já no áudio? Se eu coloquei menos 15 no áudio e eu colocar aqui menos 10, ele vai desses menos 15, ele vai baixar mais menos 10. Então, aqui eu vou diminuir, eu costumo colocar 12 a 10 também, depende muito do vídeo, mas aqui nesse caso aqui eu vou colocar 10, já tá ótimo. E aqui em Fade Duration, se eu botar aqui um volume bem baixo, uma quantidade bem baixa, ele vai conseguir fazer isso no espaço entre o olha e o gato. Por exemplo, olha o gato, entendeu? Nesse espaço, ele vai conseguir aumentar a música ali também. Ao invés de ele aumentar só no final da frase, ele vai abaixar no olha,
Quando eu ficar quieto, ele aumenta de novo a música. No gato, ele abaixa e aumenta a música de novo. Beleza? Então aqui, geralmente, assim, um padrão que eu uso é de 100 a 250. Depende muito do vídeo. Se eu vejo que o vídeo ali tem muita pausa e tal, não fica tão interessante toda a pausa da voz da pessoa ficar com subida e descida da música, entendeu? Mas aqui eu vou colocar mais ou menos em 150, que eu já acho que já é uma quantidade boa. E o Fade Position você também não precisa mexer. Aqui embaixo, ele tá perguntando o volume do clipe. Se eu quiser abaixar também mais o volume do clipe por aqui, eu posso abaixar o volume da música em si. Então se ele tá lá com menos 15, aqui eu colocar menos 1, ele vai abaixar no total menos 16. Então aqui eu não preciso clicar, só clicar aqui em Generate Keyframes, que ele automaticamente vai pegar e vai fazer a comparação com a música, com a voz em si. Então como você pode ver aqui, ó, ele abaixou a música, então se eu dar play, ó. Hoje eu venho te apresentar 3 opções de cobertura. Olha aqui o que eu falei, ó. Ele aumenta a música na hora que ele dá uma pausa na fala, ó. Se você reparar aqui, ele fez aquela ondinha. Como é que eu faço? Por exemplo, essa fala aqui, eu quero que ele já bote a música baixa, eu não quero aumentar ela. Então eu vou ter que voltar lá em Essential Sounds e mexer aqui em Fade Duration. Eu posso aumentar aqui, vou botar um 400 e vou gerar de novo, com o áudio selecionado. Clique em gerar ali, ele vai carregar, vai ler tudo de boa. Tá vendo que diminuiu muita coisa aqui? Muito do fade que tinha. Ó, vou dar um Ctrl Z para vocês verem. Olha a diferença que tava, que aqui ele aumenta nas pausas da música. E como eu botei um volume bem alto ali de fade, Ctrl Shift C, ele abaixa tudo, tá vendo? Ele abaixa só aonde mesmo ficar uma pausa gigante, que nem aqui no final, ele vai colocar. Ah, mas eu quero menos. Beleza, em vez de ele colocar aqui entre 150, eu vou colocar um 250 e ver como é que ele vai gerar. Já diminuiu, tá vendo? Então é isso. É assim mais ou menos, só dá play aqui. 3 opções de coberturas a menos de 150 metros da Praia de Palmas. Primeiro, sobe a música, abaixa a música automaticamente. No final aqui, ele vai automaticamente também, vai aumentar a música. E como não tem música, não tem voz ali para ele aumentar, ele vai aumentar automaticamente para o máximo. Clique agora e chame um de nossos corretores.